Você já imaginou ser humilhado no próprio negócio sem que ninguém soubesse quem você realmente é? Rodrigo sabia bem o que era preconceito. Filho de um humilde zelador, ele cresceu ouvindo seu pai ser tratado como invisível por empresários arrogantes. Mas Rodrigo fez diferente. Lutou, trabalhou e construiu um império no ramo imobiliário. Agora, dono de várias imobiliárias de luxo, ele decide testar seus funcionários da maior unidade de sua empresa. Mas não como patrão. Rodrigo se veste como um simples faxineiro e entra na própria imobiliária para ver como os mais humildes são tratados. O que ele descobre o deixa furioso. No dia seguinte, ele volta, mas dessa vez para revelar quem realmente é. E a vingança será implacável. Rodrigo nunca esqueceu de onde veio. Cresceu em um bairro humilde, onde seu pai, seu Antônio, trabalhou como zelador durante toda a vida. Seu Antônio era um homem de poucas palavras, mas de grande dignidade. Todos os dias saía de casa antes do sol nascer e voltava tarde da noite, com o uniforme sujo de poeira e produtos de limpeza. Apesar do trabalho duro, ele sempre ensinava algo valioso ao filho. Filho, um homem não vale pelo que tem no bolso, mas pelo respeito que carrega no coração. Rodrigo cresceu vendo seu pai ser tratado como um fantasma pelos ricos e poderosos do escritório onde trabalhava. Ninguém o cumprimentava, ninguém o olhava nos olhos. Para eles, ele não passava de um homem da limpeza. O jovem prometeu que um dia mudaria essa realidade, e ele cumpriu a promessa. Anos depois, Rodrigo se tornou um empresário milionário. Dono de um império de imobiliárias de luxo, ele alcançou tudo o que sempre sonhou: mansões, carros, viagens, mas acima de tudo, respeito. Porém, ao visitar suas empresas, começou a notar um problema. Muitos de seus funcionários, gerentes, recepcionistas, corretores, tinham a mesma mentalidade daqueles que humilharam seu pai. Tratavam bem os clientes ricos, mas ignoravam ou destratavam qualquer um que parecesse simples demais. Foi então que Rodrigo decidiu fazer um teste. Ele queria ver com os próprios olhos como sua equipe tratava os mais humildes, e para isso se disfarçaria de faxineiro na maior unidade de sua imobiliária. Rodrigo sabia que sua experiência seria reveladora. Não bastava apenas observar de longe, ele precisava sentir na pele como os funcionários tratavam aqueles que julgavam inferiores. Naquela manhã, vestiu um uniforme surrado, colocou um boné velho na cabeça e calçou um par de sapatos desgastados. Para qualquer um que olhasse, ele seria apenas mais um trabalhador comum. Antes de sair, olhou-se no espelho e murmurou: "Vamos ver se realmente aprendi algo sobre caráter ao longo dos anos." Ele pegou um crachá antigo, ainda ativo no sistema da empresa, com um nome qualquer. Caso perguntassem, diria que era o novo zelador contratado para cobrir férias. Chegando à portaria da maior e mais luxuosa de suas imobiliárias, percebeu a diferença de tratamento logo de cara. Quando entrava ali como patrão, os funcionários o recepcionavam com sorrisos, cumprimentos e até bajulações. Agora, vestido como faxineiro, foi completamente ignorado. Os recepcionistas nem levantaram a cabeça. Os corretores passaram por ele sem olhar. Para eles, ele era invisível. Caminhou até a recepção e parou diante de Patrícia, a gerente do local. Ela era uma mulher elegante, bem vestida e de nariz empinado. Estava mais preocupada com o celular do que com qualquer coisa ao seu redor. Rodrigo pigarreou: "Com licença, sou o novo faxineiro. Me mandaram começar hoje." Patrícia levantou os olhos lentamente, analisando-o com desdém. "Faxineiro?" repetiu como se a palavra fosse estranha para ela. Ele confirmou com a cabeça. "Certo, pode começar limpando o banheiro. Mas nada de enrolar, entendeu? Quero tudo brilhando." Sem esperar resposta, ela voltou a mexer no celular. Rodrigo respirou fundo. Aquilo era só o começo. Ele pegou o balde e a vassoura
e seguiu para os corredores da imobiliária, sem imaginar o nível de humilhação que ainda enfrentaria. Rodrigo caminhava pelos corredores da imobiliária, segurando o balde e a vassoura. O chão de mármore refletia as luzes do teto e as salas envidraçadas eram decoradas com móveis caros. Tudo ali exalava luxo e status, mas a forma como ele estava sendo tratado mostrava que nem tudo naquela empresa era tão bonito quanto parecia. A primeira humilhação veio rápido. Ao passar pelo saguão, um corretor loiro e alto chamado Marcelo esbarrou nele de propósito. O café que segurava derramou algumas gotas na camisa branca. Marcelo olhou para Rodrigo com nojo e franziu a testa. "Mas que droga!" reclamou sacudindo a camisa. "É pedir demais que esses caras tenham um mínimo de atenção?" Rodrigo baixou os olhos, tentando manter a calma. "Me desculpe, senhor." Mas Marcelo já nem escutava. Bufou e saiu andando, reclamando com um colega sobre como a imobiliária estava baixando o nível ao contratar gente despreparada. Rodrigo engoliu em seco e seguiu em frente. Ele entrou no banheiro masculino para começar a limpeza. Pegou o rodo, colocou o desinfetante no chão e começou a esfregar. De repente, 2 corretores entraram conversando e rindo alto. "Cara, você viu aquele cliente ontem? Tava de carro importado, mas com uma roupa tão cafona que eu quase perguntei se ele tinha roubado o veículo." Um deles zombou, gargalhando. "Pior que tem muito pobre querendo se misturar, né?" O outro concordou. "Gente sem classe tentando comprar cobertura de luxo. Esses eu já despacho na primeira conversa." Rodrigo continuou limpando, fingindo não ouvir. Mas um dos corretores o notou e franziu a testa. "Ei, você!" apontou para Rodrigo. "O chão ainda tá molhado aqui. Dá um jeito de secar isso logo, não quero escorregar." Rodrigo olhou para o balde e para o pano, mantendo a calma. "Sim, senhor, já estou terminando." "Sem falar muito, hein?" o corretor interrompeu. "Só faz o seu trabalho." Os 2 deram risada e saíram. Rodrigo respirou fundo. Ele já esperava encontrar esse tipo de comportamento, mas ver a arrogância e o desprezo tão evidentes era pior do que imaginava. E ainda estava só no começo. Ao sair do banheiro e voltar para o saguão, foi surpreendido por Patrícia, a gerente, que cruzou os braços e o olhou com impaciência. "Você tá achando que aqui é algum lugar para andar passeando?" disse ríspida. "Vá limpar os vidros da recepção e trate de ser rápido." Rodrigo apenas assentiu e seguiu para a recepção, enquanto ouvia a gerente resmungar. "Hoje em dia é isso. A gente paga e ainda tem que ficar vigiando." Ele pegou o pano e começou a limpar a vidraça da recepção. Foi quando notou uma pessoa que observava tudo de longe. Carla, a recepcionista. Diferente dos outros, Carla não exibia arrogância. Pelo contrário, seu olhar mostrava incômodo com o que estava acontecendo. Rodrigo continuou seu trabalho, mas agora com uma certeza. Nem todos ali eram iguais. Isso poderia fazer toda a diferença. Rodrigo continuava limpando os vidros da recepção, sentindo os olhares de desprezo dos funcionários ao redor. Mas, diferente dos outros, Carla, a recepcionista, não desviava o olhar por arrogância. Ela parecia incomodada com a forma como os colegas tratavam o suposto faxineiro. Depois de alguns minutos, ela se aproximou. "Oi", disse num tom baixo, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Rodrigo virou o rosto surpreso. Desde que chegou, ninguém havia falado com ele de forma amigável. "Oi", respondeu. Carla olhou para os lados e depois abaixou um pouco a voz. "Você tá bem? Eles estão pegando pesado com você." Rodrigo percebeu que havia sinceridade em suas palavras. "Eu tô bem. Já trabalhei em muitos lugares assim", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Carla suspirou. "Eu imagino. Aqui eles só respeitam quem usa terno caro. Se você não for alguém importante, é tratado como lixo." Rodrigo franziu a testa. "Sempre foi assim." Carla balançou a cabeça. "Não quando comecei. Mas com o tempo, a empresa foi crescendo e a arrogância também.
Agora, tudo gira em torno de quem tem mais dinheiro. Rodrigo ouviu atentamente. O que Carla dizia só confirmava o que ele já suspeitava. Ela olhou para os lados novamente e, num gesto rápido, pegou um copo descartável, enchendo-o de água. Toma, eu sei que ninguém vai te oferecer nada aqui. Rodrigo aceitou, surpreso com o gesto. Obrigado, Carla. Ela sorriu de leve. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Antes que pudessem conversar mais, Patrícia apareceu de repente. Carla, chamou cruzando os braços. Você tem tempo para ficar batendo papo ou quer manter seu emprego? Carla abaixou a cabeça e voltou para sua mesa sem responder. Patrícia olhou para Rodrigo com desdém. E você? Já terminou essa limpeza ou vai ficar se fazendo? De coitado. Rodrigo respirou fundo. Ele já tinha visto o suficiente. No dia seguinte, as máscaras começariam a cair. Na manhã seguinte, a imobiliária funcionava normalmente. Os funcionários circulavam apressados, os clientes de alto padrão eram recebidos com sorrisos falsos, e ninguém sequer pensava no faxineiro que esteve ali no dia anterior. Ninguém, exceto Rodrigo. Dessa vez, ele não vestia mais o uniforme de zelador. Estava de terno, elegante, exatamente como os funcionários estavam acostumados a vê-lo em eventos e reuniões importantes. Ao entrar na imobiliária, ninguém o reconheceu de imediato. Foi Patrícia, a gerente, quem notou primeiro. Seu rosto ficou pálido. Doutor Rodrigo? Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo. Todos os corretores e recepcionistas ficaram em choque, principalmente Marcelo, que havia derramado café no próprio terno e o tratado com arrogância. Rodrigo caminhou até o centro do saguão e olhou para cada um deles. Imagino que vocês não esperavam me ver hoje, disse, sua voz calma, mas carregada de peso. Patrícia tentou se recompor e forçou um sorriso. Ah, claro, senhor. Sempre um prazer receber o dono da empresa. Se soubéssemos que viria, teríamos preparado um café. Rodrigo ergueu a mão, interrompendo-a. Não precisa fingir, Patrícia. Eu já vi tudo o que precisava ver. O silêncio tomou conta da sala. Os funcionários se entreolharam, inquietos. Patrícia forçou uma risada nervosa. Como assim, senhor? Rodrigo deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos dela. Ontem estive aqui como um faxineiro. A expressão de Patrícia mudou na hora. Seu rosto ficou vermelho, seus olhos se arregalaram. O quê? Os outros funcionários começaram a murmurar entre si. Marcelo abaixou a cabeça, sentindo o suor escorrer pela testa. Rodrigo continuou. Ontem fui humilhado, ignorado e tratado como lixo por aqueles que deveriam prezar pelo respeito dentro da minha empresa. Eu vi de perto quem realmente tem caráter e quem não. Entende? O ambiente estava pesado. Ninguém ousava falar nada. Patrícia abriu a boca tentando formular uma desculpa. Senhor, deve ter havido um engano. Nós não sabíamos que era você. Rodrigo riu de leve, mas havia ironia no riso. E se soubessem? Será que o tratamento seria diferente? Porque sabem o que eu aprendi? O verdadeiro caráter de alguém não está em como trata os superiores, mas em como trata aqueles que julga inferiores. Os funcionários ficaram sem palavras. Rodrigo respirou fundo e então anunciou a decisão que mudaria tudo. E por isso, a partir de agora, haverão consequências. O silêncio na imobiliária era sufocante. Todos os funcionários estavam imóveis, aguardando as próximas palavras de Rodrigo. Ele deu um passo à frente e olhou diretamente para Patrícia. Você foi a primeira a me humilhar. Me tratou como se eu fosse um nada, sem sequer tentar saber quem eu era. E pior, vi que não foi só comigo. Você envenenou esse ambiente com arrogância e desprezo. Patrícia começou a balbuciar, desesperada. Senhor, eu não sabia. Foi um mal-entendido, por favor. Rodrigo balançou a cabeça. Mal-entendido? Ou apenas revelou quem realmente é? Ela engoliu em seco. Rodrigo olhou para o restante dos funcionários. Marcelo abaixou a cabeça, sabendo que seria o próximo. Marcelo,
Rodrigo continuou. Você jogou café na própria roupa e colocou a culpa em mim. Me tratou como um estorvo, como se eu nem tivesse o direito de estar ali. Marcelo suava frio. Senhor, Foi um momento de estresse. Rodrigo suspirou. Engraçado como ninguém aqui se estressa com clientes ricos, não é? Ninguém respondeu. Rodrigo deu um passo para trás e olhou para todos ali reunidos. Eu não vou aceitar esse tipo de gente na minha empresa. Patrícia, Marcelo e todos os que demonstraram desrespeito ontem estão demitidos, imediatamente. O choque foi geral. Patrícia ficou paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Senhor, por favor. Rodrigo manteve sua postura firme. Não adianta implorar. Se vocês tivessem tratado bem um simples faxineiro, hoje ainda teriam um emprego, mas agora estão fora. Os seguranças foram chamados para garantir que os demitidos saíssem da empresa. Patrícia saiu chorando, enquanto Marcelo deixou o local sem dizer uma palavra. Rodrigo então virou-se para Carla. A recepcionista, que havia sido a única a tratá-lo com respeito, observava a cena ainda surpresa. Rodrigo sorriu. Carla, ontem você foi a única que demonstrou empatia, a única que percebeu o que estava acontecendo e agiu com gentileza. Ela abriu a boca, surpresa. Eu só fiz o que achei certo. Rodrigo assentiu. E é exatamente isso que eu quero na minha empresa. Ele fez uma pausa e então anunciou. A partir de hoje, você está promovida a gerente dessa imobiliária. Carla arregalou os olhos. O quê? Os outros funcionários também ficaram em choque. Mas, senhor, eu sou só uma recepcionista. Rodrigo sorriu. Agora é gerente, porque o verdadeiro valor de alguém não está no cargo, mas na forma como trata os outros. Carla não conseguiu conter as lágrimas. Os funcionários restantes aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Rodrigo fez questão de reforçar sua nova política na empresa. Respeito acima de tudo. E naquele dia, ele teve a certeza de que estava não apenas corrigindo um erro, mas honrando a memória de seu pai. Os dias se passaram e as mudanças na imobiliária começaram a surtir efeito. Com Carla como gerente, o ambiente de trabalho se tornou mais respeitoso e acolhedor. Os funcionários que permaneceram começaram a perceber que o respeito e a empatia agora eram prioridades na empresa. Mas enquanto a imobiliária prosperava, os demitidos enfrentavam uma realidade bem diferente. Patrícia, que sempre se orgulhara de sua posição de prestígio, descobriu que o mercado de trabalho não perdoava sua arrogância. Ela tentou se candidatar para cargos de gerência em outras imobiliárias, mas a história de sua demissão havia se espalhado. Os empresários do setor não queriam alguém com a reputação manchada, especialmente por tratar mal os funcionários. Frustrada e sem opções, ela acabou aceitando um cargo muito abaixo do que costumava ter. Agora, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas, sendo obrigada a tratar bem os clientes, independente da aparência deles. Já Marcelo, o corretor arrogante, achou que conseguiria um novo emprego rapidamente. Afinal, tinha contatos e experiência no ramo, mas descobriu da pior forma que sua fama de preconceituoso o precedia. Sem oportunidades, ele passou meses desempregado e precisou reduzir seu estilo de vida luxuoso. Eventualmente aceitou um trabalho como atendente em uma imobiliária menor, onde era ele quem agora precisava lidar com clientes exigentes e superiores arrogantes. Os papéis haviam se invertido. Enquanto isso, Rodrigo observava tudo com atenção. Ele não desejava o mal para ninguém, mas acreditava que o destino sempre encontra uma forma de ensinar lições valiosas. E no final das contas, cada um colheu exatamente aquilo que plantou. Algumas semanas depois, a imobiliária já não era mais a mesma. Com Carla na gerência, o ambiente se tornou mais justo e acolhedor. Os funcionários passaram a entender que respeito e profissionalismo eram mais importantes do que status ou aparência. Rodrigo visitava o local com frequência, observando como a empresa crescia e como o atendimento
Aos clientes havia mudado. Agora, qualquer pessoa que entrasse na imobiliária, independente de sua roupa ou aparência, era recebida com a mesma cortesia e respeito. Certa tarde, ele ficou parado no saguão, olhando para o chão impecável. Lembrou-se do pai, seu Antônio, passando a vida toda limpando escritórios onde nunca foi reconhecido. Sentiu um aperto no peito, mas também um orgulho imenso. Ele havia quebrado o ciclo. Não só construiu um império, mas garantiu que sua empresa valorizasse aqueles que, como seu pai, eram muitas vezes ignorados. Carla se aproximou com um sorriso tímido. Senhor Rodrigo, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Depois de tudo isso, o que o senhor sente? Rodrigo olhou ao redor, vendo funcionários felizes, clientes satisfeitos, e sentiu um peso sair de seus ombros. Sinto que fiz a coisa certa. Carla sorriu e concordou. Rodrigo deu um último olhar à imobiliária e, antes de sair, deixou uma reflexão. O verdadeiro valor de um ser humano não está no cargo que ocupa, mas na forma como trata aqueles que nada podem lhe oferecer em troca. E, naquele dia, ele teve a certeza de que a maior herança que seu pai lhe deixou não foi apenas o trabalho duro, mas o ensinamento de que respeito e dignidade não têm preço. Agora eu pergunto a você, que acompanhou essa história até o final. Você já presenciou ou viveu algo parecido? Como teria reagido no lugar de Rodrigo? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Achavam que o cachorro era só para dar apoio, até que a menina fez um gesto sutil com a mão e o cão expôs a verdade que ninguém ousava dizer em voz alta. O Fórum de Curitiba, no Paraná, parecia grande demais para ela. Sofia Santos, de 8 anos, sentava retinha na cadeira, os pés balançando sem alcançar o chão. Suas mãos seguravam firme a guia de Max, seu Golden Retriever. Suas trancinhas estavam recém-feitas e as presilhas cor-de-rosa faziam um barulhinho suave quando ela mexia a cabeça. Ela não falava muito, não se mexia sem parar, só ficava ali, quieta e atenta, quase calma demais para uma criança sentada numa sala cheia de estranhos, esperando para falar sobre algo que nenhuma criança deveria ter que entender. Ao lado dela, Max também não se mexia. Sentava pertinho, olhos semicerrados, o corpo quente encostado na perna dela. A maioria das pessoas achava que o cachorro estava ali só para acalmá-la, para ajudá-la a se sentir segura naquele lugar intimidador. E claro, isso era parte da verdade. Mas havia mais, muito mais. O juiz, Dr. Marcos Ribeiro, olhou para baixo do seu assento elevado. Ele estava na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos rareando e óculos que insistiam em escorregar pelo nariz. Já tinha visto muita coisa em sua carreira. Casos de gangues, pesadelos de varas de família, até julgamentos de grande repercussão. Mas algo naquela garotinha prendia toda a sua atenção. Talvez fosse o foco silencioso em seus olhos, talvez fosse o cachorro, ou talvez fosse o fato de que ninguém mais naquele tribunal, nem mesmo o advogado de defesa, conseguia fazê-la se intimidar. A sala estava cheia, não lotada, mas cheia o suficiente para que murmúrios surgissem de vez em quando alguém se inclinava para cochichar. Do lado esquerdo, sentava-se o réu, Ricardo Bastos, um homem perto dos 50 anos, cabelo curto, camisa bem passada e mãos cruzadas de forma muito arrumada no colo. Seu advogado batucava uma caneta na mesa, esperando pelo interrogatório. Sofia não tinha olhado para Ricardo nenhuma vez. Ainda não. Sua mãe, Clara Santos, sentava 2 fileiras atrás, segurando um lenço de papel em uma mão e um terço na outra. Não tinha dito uma palavra desde que entraram no prédio. Apenas mantinha os olhos fixos na filha, esperando que aquele momento passasse, apavorada que não passasse. Dr. Ribeiro finalmente pigarreou. Dona Sofia, está pronta? Sofia virou-se para olhar sua terapeuta, indicada pelo juízo, que lhe deu um pequeno aceno de cabeça do banco da frente. Ela não sorriu de volta, apenas assentiu uma vez. Sim, meritíssimo, a terapeuta respondeu por ela. Ela está pronta. O juiz fez um breve aceno e virou-se para o oficial de justiça. Traga a testemunha. Uma porta lateral se abriu e 2 policiais entraram. O homem acusado de mudar a vida de Sofia
Sofia caminhou lentamente até o banco das testemunhas, tentando ao máximo parecer relaxado, mas seus olhos não paravam de mirar Max. E Max, que estava completamente relaxado até então, levantou a cabeça. Sofia não se encolheu, mas sua mão apertou a guia um pouquinho mais forte. Ninguém percebeu. A promotora, doutora Amanda Rocha, levantou-se, ajeitou o blazer e começou sua linha de questionamento. Senhor Bastos, pode nos dizer onde estava na noite de 14 de agosto? Ricardo se inclinou para o microfone. Em casa, assistindo TV, sozinho, certo? E espera que acreditemos apenas na sua palavra? Ele se recostou. Estou dizendo a verdade. Na plateia, a mão de Clara apertou o lenço novamente. Sofia ainda não olhava para ele, não diretamente, mas sua respiração mudou, sutil, controlada, como alguém praticando a calma de propósito. O interrogatório continuou. Nada de novo no início, apenas estabelecendo cronogramias. Então vieram as fotos, aquelas que ninguém deveria ter que mostrar em um tribunal. Sofia baixou os olhos. Max se encostou mais nela. A sala ficou mais silenciosa. Todos podiam sentir, não pelo que foi dito, mas pelo que não foi. Ricardo se mexeu na cadeira. Ela está inventando tudo, disse ele, cortando a próxima pergunta da promotora. Esse cachorro, ele é treinado para reagir. Isso tudo é uma armação. Foi quando Sofia levantou a mão lentamente e a colocou atrás das costas. 2 toques suaves com os dedos. Quase nada. Um piscar de olhos e você perderia. As orelhas de Max ficaram em pé, mas ninguém naquela sala estava preparado para o que ele fez em seguida. 2 meses antes daquele momento no tribunal, Sofia estava sentada numa cadeira de abrir no quintal da casa da tia, em Itu, São Paulo, observando Max perseguir uma bola de tênis vermelha pela grama. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz dourada sobre tudo. Ela segurava outra bola na mão, mas não a jogou. Ainda não. Sua tia, Carmen Silva, estava ao lado dela com os braços cruzados, um sorriso suave no rosto. Tia Carmen era durona, ex-policial da divisão canina, trabalhou com narcóticos em Porto Alegre antes de se mudar para ficar mais perto da família. Mas perto de Sofia, essa dureza se abrandava. Carmen se ajoelhou ao lado dela e olhou em seus olhos. Tem certeza que quer fazer isso, querida? Perguntou. Não precisamos, se você não estiver pronta. Sofia não respondeu de imediato. Olhou para Max de novo, agora deitado de barriga para cima na grama, o rabo batendo no chão. Então olhou de volta para a tia. Eu não quero que ele olhe para mim, disse baixinho. Nunca mais. Carmen assentiu. Então vamos ensinar o Max a vigiar por você. Começou pequeno, apenas joguinhos. Carmen sentava do outro lado do quintal com uma amiga, fingindo ser uma estranha. Se Sofia batesse o pé esquerdo uma vez, Max ficava. Se ela batesse 2 vezes atrás das costas, Max era treinado para se mover e se colocar entre ela e quem estivesse na frente dela. Exigiu prática. Todos os dias depois da escola, todos os fins de semana, Sofia era tímida, mas era focada. Max aprendeu rápido. Ele era calmo, inteligente e, acima de tudo, leal. Quando percebia Sofia ficar tensa, ele se aproximava por conta própria. Estavam se tornando uma unidade, e não qualquer unidade, uma equipe silenciosa com um trabalho que só eles entendiam. Carmen os observava da varanda, às vezes fazendo anotações, às vezes apenas deixando-os ser. Numa noite, após uma sessão, Carmen deu a Sofia uma garrafa de água e sentou-se ao lado dela. Sabe, no tribunal, eles podem não acreditar em você, disse ela, cuidadosamente. Adultos ficam com medo. Eles não gostam de estar errados. Sofia olhou para baixo. E se eu errar? Você não vai, respondeu Carmen. E se você travar? É por isso que o Max está lá. Ele não vai deixar eles esquecerem o que ele vê. Houve uma pausa silenciosa. Então, uma pergunta rara de Sofia. Você acha que ele lembra do que fez comigo? Carmen ficou quieta. Não queria mentir. Então disse, talvez não do jeito que você lembra, mas gente como ele, eles lembram o suficiente para ter medo da verdade. Naquela noite, Clara veio buscar Sofia. Seus olhos estavam cansados, os ombros curvados. Carmen a puxou de lado antes que ela pudesse voltar para o carro. Ela é mais forte do que parece, sussurrou Carmen. Mas não a deixe carregar isso sozinha. Quando chegar a hora, olhe aquele homem nos olhos. Clara assentiu, mas seus lábios tremiam. Antes de irem, Sofia correu de volta e deu um abraço em Carmen. Obrigada, disse ela, com o rosto na blusa da tia. Carmen a segurou por um momento a mais do que o usual. No dia anterior ao tribunal, fizeram uma última sessão. Carmen usou um moletom velho e óculos escuros espelhados, tentando simular o ambiente do fórum. Ela até praticou algumas frases intimidadoras que imaginou que um advogado pudesse dizer. Não era perfeito, mas ajudou. Sofia deu o sinal a Max. Max se postou entre ela e Carmen, imóvel, alerta, inabalável. Carmen sentiu um nó subir na garganta. Ok, disse ela, a voz mais baixa que o normal. Você está pronta. Mas de volta àquele tribunal. Uma coisa era se preparar, outra coisa totalmente diferente
diferente era ver tudo acontecer na vida real. De volta àquele tribunal em Curitiba, Sofia sentava perfeitamente imóvel. Max, agora alerta, não tinha mexido um músculo desde que ela deu o toque duplo. Sua postura mudou de relaxada para protetora, cabeça erguida, peito para frente, olhos fixos no homem do outro lado da sala. Ricardo Bastos percebeu. Ele se inclinou levemente para trás, agarrando a borda do banco das testemunhas. Sua expressão ficou tensa, mas ele tentou esconder atrás de um sorriso forçado. Ninguém sorriu de volta. Nem o júri, nem o juiz, nem mesmo seu próprio advogado, Dr. Geraldo Lopes, que olhou para o cachorro com um tique nervoso na mandíbula. A promotora, doutora Amanda Rocha, pigarreou e continuou. Sr. Bastos, o senhor afirmou que estava sozinho na noite de 14 de agosto. Sem testemunhas, sem ligações, sem mensagens. Esse ainda é o seu depoimento? Ricardo se ajeitou na cadeira. Foi o que eu disse, sim. Doutora Amanda se aproximou. O senhor também afirmou que nunca conheceu a menor neste caso, não é correto? Seus olhos faiscaram na direção de Sofia. Correto. Nunca falou com ela? Não. Nunca visitou a escola dela? Eu disse não. A sala ficou mais silenciosa. Até o farfalhar suave de papéis parou. Todos os olhos estavam em Sofia agora. Ela ainda não tinha levantado o olhar, mas Max não tinha tirado os olhos de Ricardo, nem uma vez. Dr. Ribeiro se inclinou levemente para a frente. Doutora, Amanda virou-se para Sofia, sua voz baixando. Sofia, você se sente segura agora? Sofia não falou. Em vez disso, estendeu a mão e tocou as costas de Max. Ele não se moveu, mas o rosnado foi tão baixo que quase soou como uma vibração, apenas o suficiente para ser ouvido, o suficiente para quebrar o silêncio. Ricardo piscou. Quero deixar claro, disse Dorta. Amanda, mantendo a voz calma, que este cão foi treinado especificamente para a proteção dela, com orientação de uma adestradora canina certificada. Ele não está reagindo a nervosismo, ele está reagindo a comportamento. O advogado de defesa, Dr. Geraldo Lopes, saltou de pé. Protesto! Isso é especulativo! O cachorro não pode testemunhar! Dr. Ribeiro levantou a mão. Sente-se, Dr. Lopes. O senhor terá sua chance. Geraldo sentou, mas não parecia confiante. Doutora, Amanda caminhou até a mesa do juiz e pegou uma pequena pasta. Com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar um breve vídeo gravado durante as sessões de terapia de Sofia. Concedido, disse o juiz. A tela desceu atrás do banco das testemunhas. Um vídeo começou a tocar. Mostrava Sofia no quintal da tia, caminhando calmamente com Max. Tia Carmen estava no quadro, encenando várias situações. Um toque, Max permanecia ao lado dela. 2 toques. Ele avançava, sua postura mudando, exatamente como tinha feito no tribunal. Quando o vídeo terminou, houve uma longa pausa. Então, Dr. Ribeiro olhou diretamente para Ricardo. Presidi muitos julgamentos. Vi muitos cães de tribunal, animais de terapia e cães de serviço treinados, mas nunca vi um responder com esse tipo de instinto em tempo real. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. Sofia finalmente olhou para cima, devagar, calmamente. Sua voz, quando veio, foi suave. Ele nunca fala alto, ele só sussurra. Doutora Amanda virou-se para ela gentilmente. Quem, querida? Sofia apontou para o homem no banco das testemunhas. Ele! O tribunal ficou absolutamente imóvel. Ricardo levantou-se abruptamente. Isso é uma armação. Vocês estão deixando uma criança e um cachorro decidirem meu destino. Max deu um passo à frente, o rosnado se aprofundando. O oficial de justiça se moveu rapidamente. Senhor, precisa se sentar. Mas Ricardo não o fez. Ele levantou a voz novamente. Isso não é prova, é manipulação. Max latiu. Um único latido curto e firme. O juiz bateu o martelo. Chega, mais uma explosão e mandarei removê-lo deste tribunal. Ricardo caiu de volta na cadeira, o rosto pálido. Murmurou algo baixinho, mas ninguém conseguiu ouvir. O júri estava observando, sem piscar, sem se mexer. Sofia recostou-se em sua cadeira, a mão ainda apoiada nas costas de Max. Ela não disse outra palavra. Mas a verdade não estava mais escondida em depoimentos ou jargão jurídico. Agora estava ali, bem na frente dos olhos de todos. Dava para sentir agora o peso do momento. Não era barulhento, não era dramático, era quieto, como se o ar do tribunal tivesse sido sugado de uma vez. Dr. Ribeiro ajustou os óculos e olhou para o oficial de justiça. Vamos fazer um recesso de 5 minutos. Jurados, permaneçam sentados. O martelo bateu na madeira, mas ninguém se moveu. Sem murmúrios, sem pigarros. Apenas silêncio enquanto Max permanecia como uma sentinela na frente de Sofia, encarando Ricardo Bastos como se já soubesse a verdade. Tia Carmen, sentada atrás da grade, trocou um olhar com a sobrinha. Ela deu um aceno sutil, não para incentivá-la, mas para que ela soubesse que estava sendo vista. Havia dito a Sofia semanas antes: você não deve a ninguém gritar. A verdade nem sempre grita. Às vezes, ela só encara. Era o que Max
Max estava fazendo agora, encarando, imóvel, do outro lado da sala. Ricardo estava desmoronando, puxava o colarinho, mexia-se na cadeira, murmurava para seu advogado. Sua voz tinha mudado, mais aguda agora, instável. Qualquer fachada de calma com que ele entrou havia sido substituída por um desconforto visível. Todos podiam ver. Meritíssimo, disse doutora Amanda gentilmente, quebrando a tensão. Posso pedir que a criança permaneça sentada aqui com seu animal de apoio durante o intervalo? O juiz assentiu. Sim, ela pode permanecer sentada, desde que esteja confortável. Dr. Geraldo Lopes, ainda vermelho, inclinou-se para Ricardo, sussurrando furiosamente. Mas seu cliente estava suando agora. Max não havia se mexido, não latiu de novo, não rosnou de novo, não precisava. A promotora se aproximou de Carmen perto da bancada. Aquele sinal foi planejado para hoje? Carmen não piscou. Sempre foi um último recurso. Ela nunca o usou até agora. Doutora Amanda assentiu lentamente. Ele deve ter acionado isso sem nem saber. Ela sabia o que procurar, disse Carmen. Ele deve ter feito isso antes. De volta à sua mesa, Dr. Ribeiro reviu a filmagem novamente, silenciosamente em seu monitor. Seus lábios se apertaram. Estava no cargo há tempo suficiente para saber que nem todas as provas se encaixam perfeitamente em papel ou testemunho. Às vezes, elas andam sobre 4 patas e rosnam quando uma criança está com medo demais para falar. Quando o recesso terminou, o tribunal foi retomado como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. O ritmo todo havia mudado. Meritíssimo, disse doutora Amanda ao se levantar. Com sua permissão, gostaria de chamar a detetive Laura Mendes de volta ao banco das testemunhas para um breve esclarecimento. Prossiga, respondeu o juiz. Detetive Mendes subiu, suas botas fazendo um clique suave no piso. Ela havia investigado o caso no início, quando a única evidência era uma declaração vaga e uma criança assustada demais para falar claramente. Seu testemunho anterior tinha sido breve. Doutora Amanda entregou-lhe uma foto impressa. Detetive, reconhece isto? Mendes olhou para baixo. Era uma foto de Ricardo Bastos em um dia de atividades na escola primária, a escola de Sofia. Ele não era funcionário, não era pai. Apenas um voluntário convidado através de um programa de mentoria agora extinto. Este homem tinha permissão para acesso não supervisionado às crianças durante o evento? Perguntou doutora Amanda. Não, disse Mendes categoricamente. Ele não tinha. E ele foi encontrado em uma sala de aula sozinho com uma aluna? Sim, Sofia Santos. Lá estava. Aquele foi o momento. Max se mexeu de novo. Suas orelhas contraíram. Seu corpo se inclinou para frente apenas ligeiramente. Protetor, novamente. Os olhos de cada jurado seguiram aquele movimento sutil. Totrad. Amanda virou-se para o júri. Vocês viram o vídeo, viram o treinamento, viram o instinto do cão. Agora vocês veem por quê. Ricardo levantou-se novamente. Isso é uma piada. Isso é manipulação emocional. O oficial de justiça deu um passo à frente. Dr. Ribeiro levantou a voz. Senhor Bastos, sente-se. O senhor não falará novamente a menos que seja questionado. Mas Ricardo não conseguiu se conter. Ela está mentindo. Aquela menina, ela está inventando tudo com aquele cachorro. Max deu um passo à frente, sem latido, sem rosnado, apenas presença. E foi aí que algo mudou. Uma jurada, uma senhora mais velha de suéter azul, tirou os óculos e esfregou as têmporas. Ela olhou para outro jurado, um homem mais jovem na casa dos 30. Eles trocaram um olhar real, como se algo finalmente tivesse se encaixado. Mas o que aconteceu a seguir não foi apenas sobre provas, foi sobre exposição, sobre quem esse homem realmente era e o que mais poderia estar escondido sob a superfície. A essa altura, o tribunal não estava apenas prestando atenção, estava esperando, observando cada respiração, cada tique, cada olhar que Ricardo Bastos fazia. O júri não estava mais recostado. Eles estavam inclinados para frente. Dr. Ribeiro esfregou os olhos por trás dos óculos. Ele não disse muito, mas estava claro que algo nele também havia mudado. Já tinha visto o suficiente da postura de réus sob pressão, mas Ricardo não estava apenas rachando. Ele estava se desfazendo na frente deles. Doutora Amanda voltou ao púlpito. Seu tom era firme, calmo. Detetive Mendes, a senhora falou com outros pais que viram o Sr. Bastos interagindo com alunos naquele dia? Sim, disse Mendes. 3, para ser exata. Um mencionou que ele deu doce a uma criança sem permissão. Outro disse que ele seguiu uma aluna até o banheiro. Essa aluna foi identificada? Mendes assentiu. Sim, Sofia. Dava para ouvir alguém na galeria sussurrar. Meu Deus. Dr. Ribeiro não repreendeu. Ele não disse uma palavra. Dr. Geraldo Lopes, tentando recuperar o equilíbrio, levantou-se. Meritíssimo. Isso é especulativo. Nenhuma dessas alegações foi provada. Doutora Amanda virou-se. Elas também não foram refutadas. E cada uma dessas declarações foi feita antes que a vítima pudesse
pudesse sequer falar. A objeção de Lopes pairou no ar como fumaça, mas não pousou. Ele se sentou. Doutora Amanda encarou o juiz novamente. Solicito permissão para chamar novamente a orientadora educacional, senhora Joana Matos, para acompanhamento. Concedido, disse Ribeiro. Senhora Matos assumiu o posto com uma seriedade silenciosa. Estava na casa dos 40 anos. Voz fina, mas clara. Ajeitou o blazer e falou diretamente. Encontrei-me com Sofia várias vezes após o evento escolar. Ela não falava muito, mas desenhava. Ela sempre desenhava o mesmo homem, mesmos óculos, mesma camisa, e sempre parado atrás dela. Doutora Amanda entregou o desenho ao juiz e ao júri. Era um esboço infantil, mas a semelhança era inconfundível. Era Ricardo, mesmos óculos quadrados, mesma mandíbula, e ali, ao lado da pequena versão desenhada de si mesma, estava um cachorro, Max. Ela nunca tinha conhecido o Max naquele ponto, certo? Perguntou doutora Amanda. Não, somente semanas depois. Houve uma pausa. Então, doutora, Amanda virou-se novamente para Ricardo. Senhor Bastos, gostaria de explicar como uma criança que o senhor afirma nunca ter conhecido o descreveu até os óculos, semanas antes de qualquer processo legal começar? A boca de Ricardo abriu, fechou, depois abriu novamente. Eu não sei, murmurou ele. Ela provavelmente está confusa. Ou ela se lembra, disse doutora Amanda. O júri não se mexeu. Ninguém se mexeu. E então, quase como se fosse combinado, as portas do tribunal rangeram ao abrir. Uma mulher entrou silenciosamente e entregou um bilhete ao oficial de justiça. Ele leu, caminhou direto para o juiz. Ribeiro pegou o pedaço de papel, ajustou os óculos e leu em silêncio. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Doutora Rocha, disse ele, parece que outra pessoa se apresentou durante o recesso. Uma ex-monitora da Escola Municipal Florescer. Ela afirma ter informações diretamente relacionadas a este caso. Ela está lá fora esperando para testemunhar. Doutora. Amanda virou a cabeça lentamente na direção de Ricardo. Interessante, porque a Escola Florescer nem fica nesta comarca. Ricardo engoliu em seco, a mandíbula cerrada. Dr. Geraldo Lopes inclinou-se novamente, sussurrando rapidamente no ouvido de seu cliente. Mas Ricardo o afastou. Ninguém sabe de nada, murmurou ele. Ela só está tentando me arruinar. Doutora Amanda se afastou. As portas se abriram novamente. Uma mulher na casa dos 30 anos entrou, Bruna Almeida, seu crachá de identificação ainda preso ao casaco. Ela assumiu o posto, prestou juramento e começou seu depoimento. Eu o reconheço, disse ela, apontando para Ricardo. Ele foi voluntário em nossa escola por 3 meses em 2019. Tivemos reclamações, múltiplas, mas nada nunca deu em nada, porque ninguém queria acreditar nas crianças. Doutor Ribeiro inclinou-se para a frente. A senhora relatou isso? Sim, 2 vezes, mas me disseram para não fazer alarde. Doutora Amanda deu ao júri um momento para absorver. E então, Max latiu novamente. Curto, agudo, uma vez. Ricardo se encolheu. Sofia não havia se movido. Ela não olhou para cima, mas estendeu a mão para trás lentamente e deu a Max uma carícia suave atrás das orelhas. O tribunal entendeu agora. Max não estava reagindo aleatoriamente. Ele não estava agitado. Ele estava respondendo, claramente, instintivamente e com propósito. Mas o que ninguém percebeu ainda era que a decisão real não viria das provas no papel. Viria do que o júri sentia em seus ossos. O tribunal não era mais neutro. Havia tomado partido. Silenciosamente, mas claramente. Dava para sentir na forma como os jurados se sentavam, na forma como o juiz pressionava as pontas dos dedos juntas, na forma como doutora Amanda Rocha deixava o silêncio falar mais do que suas perguntas. Os fatos estavam expostos, mas foram as reações de Max, de Sofia, de Ricardo, que abriram um caminho através do ruído. Dr. Ribeiro olhou para a bancada do júri. Interromperemos para a deliberação imediatamente. Jurados, vocês serão escoltados para a sala de conferências. Enquanto eles se levantavam e saíam em fila, Ricardo caiu na cadeira com um baque surdo. Suas mãos tremiam levemente. Embora ele tentasse esconder, ajustando os punhos da camisa. Doutor, Geraldo Lopes sussurrou algo para ele novamente, mas Ricardo não respondeu. Ele estava encarando Sofia agora. E ela, ainda quieta, ainda composta, virou a cabeça para o lado. Max voltou a uma posição de descanso, seu corpo enrolado ao lado dos pés dela, cabeça apoiada em seu sapato, como se a tempestade estivesse passando, como se seu trabalho estivesse feito, por enquanto. A galeria permaneceu em silêncio. Ninguém se moveu, exceto Carmen, que se levantou para se espreguiçar e caminhou até colocar a mão gentilmente no ombro da irmã. Clara mal tinha respirado desde o início do depoimento. Seus dedos estavam em carne viva de tanto torcer aquele mesmo lenço de papel. Você foi bem, sussurrou Carmen. Ela foi melhor. O júri ficou fora por quase 2 horas. Quando voltaram,
entraram, o oficial de justiça chamou a sala à ordem. Dr. Ribeiro parecia mais cansado do que antes, mas sua voz estava firme. Chegaram a um veredito? O presidente do júri, um homem de meia idade com um terno gasto e maxilar cerrado, levantou-se. Sim, meritíssimo. E como consideram o réu, Ricardo Bastos, na acusação de má conduta criminosa com menor? Culpado. A palavra caiu como uma pedra. Ecoou, não alto, mas claramente o suficiente para todos ouvirem sem questionar. E na acusação de invasão de propriedade escolar com intenção de prejudicar? Culpado. Os ombros de Ricardo caíram para frente. Ele não falou, não gritou desta vez. As explosões se foram. Tudo o que restava era uma resignação silenciosa. Doutora Amanda fechou sua pasta, sem comemoração, sem sorrisos. Apenas alívio, porque ganhar um caso como este não parece vitória. Parece oxigênio finalmente retornando a uma sala que esteve fechada por muito tempo. Dr. Ribeiro virou-se para Sofia. Dona Sofia, sei que não falou muito hoje, mas disse mais do que a maioria dos adultos jamais conseguiria. E eu acredito em você. Sofia não sorriu, mas assentiu. E Max? Ribeiro olhou por cima dos óculos. Nunca disse isso em um tribunal, mas se eu tivesse uma medalha para dar, ele estaria usando. Algumas pessoas riram baixinho, pela primeira vez em horas. Mais tarde, no corredor do lado de fora do tribunal, repórteres se aglomeraram. Microfones, câmeras, o caos usual. Clara se colocou protetoramente na frente da filha. Sem perguntas hoje, disse ela firmemente. Estamos apenas indo para casa. Carmen abriu a porta do passageiro. Max pulou primeiro, depois Sofia subiu ao lado dele. Não disseram muito no caminho para casa. Carmen não perguntou, Clara não pressionou. Mas na metade do caminho pela rodovia, Sofia finalmente falou. Ele vai ficar preso para sempre? Clara olhou no retrovisor. Não sei, querida, mas ele não vai te machucar de novo. Isso é certo. Sofia passou os dedos pelo pelo de Max. Ele lambeu a mão dela. De volta em casa, Carmen pendurou o casaco e pegou a guia para levar Max para passear. Sofia a seguiu até a porta. Posso ir junto? Você não precisa. Eu quero. Lá fora, sob um céu pálido, caminharam em silêncio, sem carros, sem latidos. Apenas o cascalho rangendo sob seus sapatos. Em um ponto, Sofia parou e olhou para cima. Você acha que outras crianças têm medo como eu tinha? Carmen assentiu. Mais do que imaginamos. Sofia ficou quieta. Então perguntou. Podemos ensinar outros cachorros também? Carmen olhou para ela. Esta garotinha que uma vez ficou completamente silenciosa, agora fazendo planos. Sim, disse ela suavemente. Acho que podemos. Mas esta história não era apenas sobre um cachorro ou um tribunal. Era sobre o que aconteceu desde então, quando uma criança é finalmente acreditada e quando o silêncio não é mais a única forma de sobreviver. 2 semanas após o julgamento, as coisas começaram a mudar. Não de maneiras grandes e barulhentas, mas nos pequenos detalhes que apenas algumas pessoas notaram. Sofia dormia a noite toda sem acordar uma única vez. Clara parou de manter todas as luzes da casa acesas. E Max, ele não ficava mais de guarda na porta do quarto de Sofia. Ele se enroscava em seu tapete, calmo, sabendo que sua menina não precisava mais dormir de sapatos. Mas a cura não segue um caminho reto. Numa tarde, enquanto Carmen e Sofia guardavam brinquedos de cachorro na sala, uma carta chegou. Era da Secretaria de Educação. Tinham visto as filmagens do tribunal, lido os depoimentos e queriam iniciar uma nova iniciativa de segurança. Denúncias anônimas, cães de terapia nas escolas e reavaliação obrigatória de antecedentes de todos os voluntários. Era um começo. Carmen segurou a carta na mão e olhou para Sofia, que agora ensinava Max a ficar parado com apenas um gesto de mão. Você fez isso, disse ela. Sofia olhou para cima. Não, nós fizemos. Carmen sorriu e sentou-se ao lado dela. Sabe o que a maioria das pessoas esquece? Adultos nem sempre têm as respostas, mas quando as crianças falam, mesmo que seja assustador, mesmo que seja confuso, isso desperta algo em todo mundo. Sofia pensou sobre isso por um momento, então sussurrou. Eu não achava que alguém ia acreditar em mim. Carmen assentiu. É por isso que sua voz importava ainda mais. Mais tarde naquela semana, elas voltaram ao quintal pela primeira vez desde o treinamento de Max. Carmen trouxe uma velha bolsa de lona cheia de peitorais e petiscos, e Sofia trouxe seu caderno de esboços. Sentou-se sob a árvore, esboçando comandos, sinais de mão, pequenas notas que só ela entendia. Max cochilava por perto, uma pata se contraindo durante o sono. Clara saiu trazendo 2 limonadas. Eu estava pensando, disse ela, entregando uma para Carmen. Talvez a gente converse com o abrigo local, ver se eles nos deixam treinar alguns cães lá. Nada grande, só um teste. Carmen ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Não, disse Clara com um meio sorriso. Mas estou cansada de ter medo. Alguns meses depois, elas estavam realizando sessões de fim de semana em um pequeno campo de treinamento no parque da cidade. Chamaram de Sinais. A notícia se espalhou lentamente. Pais traziam crianças,
escolas, abrigos traziam cães. Algumas das crianças não falavam muito, algumas não falavam nada, mas todo sábado elas apareciam. E Max, já ficando velho, ainda aparecia também. Ele não latia, não rosnava, mas observava. Sofia ficava na frente com seu caderno, dando instruções em passos curtos e claros. Ela não precisava de microfone. As pessoas se inclinavam para ouvi-la. De vez em quando, ela olhava para Carmen em busca de segurança e Carmen fazia um sinal de positivo ou às vezes apenas movia os lábios dizendo, você consegue, e ela conseguia. Pessoas que ouviram sobre o caso abordavam Sofia em público. Algumas agradeciam, outras não diziam nada, apenas sorriam e iam embora. Sofia não precisava de elogios. Ela só gostava de saber que alguém, em algum lugar, poderia agora acreditar em uma criança um pouco mais cedo. Numa noite, enquanto fechavam o campo, Carmen perguntou a ela, você já desejou que aquele dia no tribunal tivesse sido diferente? Sofia levantou o olhar de onde escovava o pelo de Max. Não, nem um pouco. Ela balançou a cabeça. Se não tivesse acontecido daquele jeito, ninguém teria visto quem ele realmente era. Carmen respirou fundo. Aquela confiança silenciosa em sua sobrinha nunca deixava de surpreendê-la. Antes de irem para casa, pararam em frente à pequena placa pintada junto ao portão. Sinais, em vermelho, com uma pegada de cachorro no lugar do A. Foi ideia de Sofia. Carmen apoiou a mão no ombro de Sofia. Você transformou algo terrível em algo que ajuda as pessoas. Sofia sorriu. Ele me ajudou primeiro. Ela olhou para Max. Ele piscou para ela, o rabo abanando suavemente. Ele não precisava mais de comandos. Ele já sabia o que fazer. E talvez esse seja o ponto. Às vezes, as pessoas que parecem as menores carregam as maiores verdades. E às vezes, as vozes mais silenciosas ecoam por mais tempo. Especialmente quando alguém ou algo fica ao lado delas, sem questionar. Se você chegou até aqui, obrigado. Que isto seja um lembrete para ouvir atentamente, especialmente as crianças, e para acreditar nelas quando dizem que algo parece errado. Você pode ser o único a fazer isso. Se esta história te tocou, considere se inscrever no canal e compartilhá-la com alguém que precisa ouvi-la. Sempre há alguém esperando para ser acreditado.